Bom, gente, no duelo das duas melhores equipes nas últimas 7 rodadas, deu o que todos imaginavam ou que alguns queriam e não queriam. O empate. Coluna do meio. Gente, o Clube do Remo que enfrentou ontem uma equipe bem formada e bem conjunturada da Chapecoense, dentro dos seus domínios aqui em Belém, no Baenão. Eu trouxe para vocês um vídeo antecedente do nosso pré-jogo, que veio com muitas surpresas. O retorno do Marcelo Rangel, a entrada do Nathan Camargo novamente, foi o que a gente assistiu do Clube do Remo ontem, diante da boa equipe do Chapecoense, hein? Gostei de ver a Chape jogando. É um time que eu havia falado no pré-jogo para vocês, no vídeo anterior, do anterior, né, gente? No dia do sábado, que é uma equipe que sabe, se o Clube do Remo deixasse ela jogar da maneira que ela gosta de jogar, ela ia cadenciar o jogo, ia ficar ali dando as suas pancadinhas e tal, e tentando o resultado, né? O Clube do Remo que em certo momento baixou muito as linhas também, isso deixou muito a desejar e deixou em certo momento o adversário à vontade. Mas antes de começar esse vídeo, já peço a você que não esqueça, se inscreva no canal, curte, compartilha, deixa o teu like, hype o canal, deixa teu comentário, tá dentro da dosimetria do campeonato, esse confronto dessas duas equipes que vem aí invencibilidade agora de 7 jogos para cada uma, sendo que uma tem 6 vitórias e um empate, e a outra tem 5 vitórias e 2 empates, que é a equipe da Chape. Claro, eles tiraram ontem como uma vitória, até porque sabe da dificuldade que é enfrentar o Clube do Remo aqui em casa. Vinham chorando já choraram depois do jogo também, e até para mim com um certo desrespeito à equipe do Clube do Remo, pois a gente não vê nossos atletas tratarem as outras equipes assim, como o próprio Marcinho destratou a camisa azulina. Eu deixo aqui meu repúdio a ele, uma coisa que me deixou bastante com raiva dessa situação, tá? Ele não tem necessidade de fazer aquilo que ele fez, até porque os nossos jogadores não foram desrespeitosos em nenhuma maneira, né? Podem ser não foram desrespeitosos com a equipe comandada pelo chorão também, Daniel Dalpozo. Pode sim a torcida fazer isso, mas jogadores de respeitar como ele desrespeitou a camisa, nunca, em nenhum lugar, o jogador azulino chegou e desrespeitou, tá? Então eu deixo aqui minha nota nessa situação do Giovanni Augusto, né? Que falou, deu peso de camisa. Que peso tem a camisa da Chape pra gente? Que história tem, né? A gente tem até uma simpatia com a Chape, mas com de respeito a esses jogadores aí, não merecem meu respeito, sinceramente. Nem o treinador que reclamou do gramado, acostumado a jogar num carpete, meu irmão. Joga num carpete, grama sintética, quando encara, mas quer o quê? De todas as situações o Clube do Remo vai usar a seu favor. Ele deixou a grama alta ontem, para dificultar a correria da bola. Era o trabalho do Clube do Remo. Agora o cara joga no carpete lá, que bate com tudo de jogadores, aí quer aqui que também seja a mesma coisa, reclamando da equipe do Clube do Remo, reclamou muito aí, não tanto ele, né, desrespeitosamente também, porque vocês sabem, todo lugar do mundo acontece situação de torcida, aqui não pode, porque os fofinhos aí da Chapecoense não pode, entendeu? Então isso é revoltante, tá? A gente fala aqui em nome porque a imprensa de Goiás defende pra caramba aquelas porcaria lá. A gente não desrespeita ninguém aqui, mas a nossa imprensa aqui é a primeira a desrespeitar. Não saiu uma nota de ninguém falando sobre isso. Pelo contrário, ainda chama o Clube do Remo de frouxura. O seu castigo aí foi falar, né? Mas ninguém olha as entrevistas desses camaradas, o que eles fazem com a gente. E vocês da imprensa paraense, entendam uma coisa. Entendam uma coisa. O Clube do Remo chegando à Série A vai ser rendimento para vocês, tá? Todos vocês ganham. Pô, parece que todo tempo é nessa mesma porcaria de falar a mesma merda de sempre. Fico chateado. Aí o presidente vai, eu vou acionar o árbitro porque todos os times que vêm jogar aqui reclamam coisas para dentro do campo. Qual é o lugar que não joga as coisas para dentro do campo? O juiz dá aí e fala. Me digam aí. O clima foi hostil aqui, são muito violentos. Que violento, rapaz. A torcida é assim mesmo, meu irmão. Não tô dizendo, tem lugar aí que é mais escroto pra caramba, o cara vem jogar aqui, vamos da próxima vez levar lá, né? Pra passear na doca. Vamos levar o time da Chapecoense pra passear na doca, gente. Pô, o cara... Peraí, meu irmão. Dá uma raiva disso aí, cara. E a imprensa fica ali. Inerte. Né? Inerte. Entendeu? Então, gente. Esse é meu repúdio pra começar esse vídeo aí. Porque é inaceitável, tá, gente? É inaceitável esse chororô. É inaceitável porque a gente jogou lá. O próprio Dalpozo chamou o treinador, o antigo lá, o Antônio Oliveira, pra porrada lá.
Foi um clima totalmente hostil para nós lá, de respeitando o nosso atleta, querendo confusão. Nós encontramos, provamos do mesmo remédio que nós demos para ele lá. No finalzinho a gente empatou aquele jogo, vocês lembram? Pois é, pegamos aqui também, até porque recuamos muito as linhas e faltava 30 segundos para acabar, não pode aqui, né? Lembrando a vocês que o Clube do Remo veio com 2 modificações, o retorno que deu muita alegria para nós do Marcelo Rangel, tá? Que, cara, é Marcelo Rangel, dispensa comentários, né, gente? Então era um Clube do Remo que iniciava com mudanças no meio campo e o Marcelo Rangel, tanto o Natan Camargo quanto o Natan Pescador entravam no time, um retorno de um e uma permanência de outro que daqui a pouco nós vamos falar no individual, mas foi uma coisa que não corroborou o meio campo. Nós tivemos a jogada ensaiada, que foi o gol do Clube do Remo com Caio Vinícius. O Clube do Remo que começou a gostar do jogo a partir dos 15 minutos do primeiro tempo, porque no começo a Chapecoense aumentou suas linhas e o Clube do Remo, creio que fez uma leitura errada da Chape, tá? Porque não conseguiu diminuir os ímpetos e a Chape veio para o jogo aéreo, aproveitando as bolas de trocas de lado, de um lado a outro, aproveitando as costas, vulnerabilidade de alguns atletas nossos, outros que retornavam. Teve um momento até que o próprio Natan Camargo tá marcando o cara de frente para cabecear a bola para frente dele. O cara cabeceou pro gol. Não pode isso acontecer, ele tem que estar na pressão ali, tá? E também teve a situação de forçada de bolas pelo meio do campo. Forçada pelo meio da área da Chapecoense não ia adiantar. Eles fecham a linha de 5 e fazem uma linha de 4 ali e deixam só um na frente. E você querer forçar ali. O Clube do Remo nem utilizou das jogadas aéreas. Nem utilizou, gente. Não sufocou a equipe da Chapecoense na jogada aérea e aumentou as linhas de forma gradativamente gradual. Foi à frente. Eu acho que tivemos uns erros ali, provavelmente na entrada no meio campo. No começo ainda deu para sustentar porque o time tinha fôlego e no segundo tempo você vai diminuir as linhas. Tanto que no primeiro tempo o Remo sai com uma ligeira vantagem em cima da Chapecoense, tanto no número de chutes quanto no número de posse de bola, mas com um placar a seu favor, 1-0, então era para ir para o intervalo, fazer as correções e retornar, até porque o Clube do Remo também, na hora que faz o gol, regride um pouco mais, abaixa suas linhas e chama o adversário para o seu campo. E o adversário aparentemente estudou muito bem o Clube do Remo, pois soube fazer as aberturas de laterais, tá? As aberturas utilizando as pontas, dobrando, tanto que a Chapecoense, quando ela termina o jogo, ela termina com 2 centroavantes dentro da área, fazendo sufoco no Clube do Remo em bolas aéreas e num chute despretensioso no final do jogo, até porque até os 20, por aí, em média, quando veio as mudanças da entrada do Jadson no lugar do Natan Pescador, que estava pescando mesmo, tá? Aí o time mudou a dinâmica do meio campo, se utilizou mais do lado direito da Chape, porque ela utilizava muito aquele lado direito, usando as costas do Marcelinho e dobrando ali, Então o Jadson entra e diminui aqueles ímpetos, aí ela vai para o outro lado, para o lado esquerdo, para botar sufoco. Ela fazia também as transições em linha ali, com o Neto Pessoa realmente na risca da linha do impedimento, para tentar buscar na individualidade e na sua rapidez a melhor vantagem sobre nossos 2 zagueiros, que em certos momentos oscilaram bastante, Inclusive teve até a substituição do Kaique pelo Reinaldo, tá? E o Marcelinho que sentiu no final, mas parece que o Marcelinho também está suspenso para outro jogo, Não tanto o Marcelinho também como o Diogo Hernandes. E na frente nós tivemos ali uma marcação no Nico Ferreira, onde deixou ele um pouco que encaixado no meio da marcação, poucas atividades teve uma grande oportunidade, onde o goleiro meteu o pé na bola no primeiro tempo ali, uma bola que já ia passando dele, ele voltou, ainda deu para recuperar. Não teve oportunidade de dar aqueles seus chutes de intermediária, como ele sempre utiliza, tá? E, digamos assim, cumpriu mais a função de marcação do que propriamente a função de atacante lá na frente, de pressionar o time adversário. O Clube do Remo também, que na minha concepção não utilizou da sua letalidade, pois teve momentos que o time da Chapecoense veio para cima no segundo tempo e nós tivemos a oportunidade de sair com uma saída mais rápida, não tínhamos essa saída, e o Clube do Remo acabou deixando a desejar em certas ocasiões de contra-ataque. Uma hora até o Nico se atrapalhou com a bola ali e perdeu o contra-ataque, deixando a Chapecoense se remontar novamente, E tivemos outras chances de fazer o gol, inclusive, se você for pegar o repertório, foram 5 chutes, 5 defesas do goleiro Marcelo Rangel contra 3 apenas do adversário, e 3 excelentes defesas, tá? Foram aí cerca de
16 chutes do Clube do Remo contra 18 do adversário. A Chapecoense no segundo tempo, quando o Clube do Remo recua as linhas, ela teve a oportunidade de vir para cima. Então foram vários chutes assim acima do gol. Em posse de bola nós ficamos 51 a 49 para o Clube do Remo. Tá? Já falei defesas do goleiro, né? Em média de grandes chances, foram 2 do Clube do Remo contra 3 da Chapecoense, sendo essas que teve aquela situação que eu não entendi aquele pênalti, que ele queria ver pênalti, já que estava impedimento. O VAR chama, né? Ele, se não tivesse impedimento, ele ia dar aquele pênalti desnecessário, até porque o jogador do Clube do Remo atinge primeiramente a bola, né? Então ele foi olhar no VAR e olha o pênalti, mas se a jogada está sendo invalidada devido à situação do impedimento, o que tu tem que estar olhando o pênalti? Gera-se mais dúvidas desnecessariamente, né? Foram passes, 319 passes do Clube do Remo contra 326 da Chape, como eu falei para vocês. O Clube do Remo no segundo tempo que ele já deixa em oscilação as situações, tá? Ele recua bastante e sofre a pressão do adversário desnecessariamente. E o adversário em certo momento estava saindo até com o goleiro fazendo a linha de 3, né? Fazendo a linha de 3 e o Clube do Remo recuou bastante. Não teve a sabedoria de segurar um pouco a bola, porque foram dados 7 minutos de acréscimo. E nos 7 minutos de acréscimo você está com uma bola em escanteio, tá? Com 51 minutos do segundo tempo, você não conseguir segurar. Tem 3 jogadores do Clube do Remo ali e não conseguiram segurar aquela bola. E essa foi uma das falhas fundamentais. A segunda falha, além da marcação chegar um pouco atrasada, o fechar de encaixamento do Reinaldo ali, eu não entendi porque ele virou de costa naquela bola. Aquela bola estava a perna esquerda dele de frente, tanto que ela bate na perna dele esquerda e vai no cantinho. O Marcelo Rangel, quando tenta retornar, escorrega e não deu tempo de salvar. É aquilo, gente. Foi uma bola infortúnia, uma bola na merda, que pode se dizer, uma cagada que o adversário deu, né, em chutes despretensiosos que ele havia conquistado. Certo que nós tivemos boas defesas do Marcelo Rangel, porém não foi demérito também esse empate, como eles falaram. Se fosse para ter um vencedor hoje, fosse justo, seríamos nós. É muita soberba de um time desse. Desrespeitou a nossa camisa, desrespeitou a torcida, e eu quero ver respostas. Eu quero ver respostas, tá? Porque não é justo, gente. Não é justo o que esses camaradas fizeram. Eles nunca jogaram contra os times que tem torcida de massa. Quer dizer que aqui nós somos estranhos, né? E novamente, de respeito, aqui é norte, não é nordeste, não desrespeitando o nordeste, mas aqui é norte, nós somos nortistas, né? É uma falta de conhecimento de pessoas que vivem no sul do país, que são soberbos. É isso que a gente tem a dizer, tá? E eu espero que esse camarada, esse Dalpozo, nunca o Clube do Remo tenha um pingo de menos pensar em contratá-lo por alguma situação do Clube do Remo aqui, tá? E esse Giovani também, que está quase se aposentando aí, tá? Também que desrespeitou a torcida, porque os jogadores respondem a jogadores, torcida responde a torcida, tá? Se tivesse alguém que viesse ficar frescando, aí era a torcida da Chapecoense com o torcedor azulino. Agora o jogador não, tá? O jogador não pode fazer isso que ele fez, eu não gostei. Tá? Então, infelizmente aconteceu, mas de fato é que o Clube do Remo segue aí no segundo colocado, que é a própria Chapecoense, com 58 pontos também. Eles acham que o caminho deles vai ser mais fácil, tá? Mas não vai ser, porque os outros adversários, porque eles vão pegar a Volta Redonda e nós vamos pegar confronto direto. Nós estamos preparados para tudo, para tudo e contra todos, né? O próprio treinador falou que quando ele chega no vestiário, realmente é um banho de água fria, mas a torcida apoiou os jogadores, o treinador já tratou de mudar os ímpetos. E a nossa próxima partida é contra o time do Novo Horizontino e não podemos sofrer essas falhas. Porque toda vez o Clube do Remo sofre um gol no final, não é toda vez. Teve vezes e vezes, inclusive a gente viu um destaque aí, até aquele jogo do Criciúma foi um gol no final, aquilo ali foi um roubo, pô. Aquilo ali foi um roubo. Bora equiparar as coisas. Contra a Ferroviária, era outro treinador, Ontem nós tivemos nossas falhas, principalmente no jogo aéreo. A zaga do Clube do Remo deixou muito a desejar no jogo aéreo, as bolas transicionadas de um lado a outro. Aceitou muito esse tipo de jogada do time adversário, não cortando os ímpetos, que eu já falei pra caramba pra vocês um bocado de vez aqui. O Remo não corta o cruzamento intermediário. Muitas vezes ele deixa o adversário chegar à próxima área para cruzar e se fecha ali. E não adianta se fechar se você não tem um bom jogo aéreo, gente. Não adianta. Sofremos um bombardeio aéreo do adversário, né? Se vocês puxarem a ficha, vocês podem ver que ele geralmente estava dentro da pequena área para bombardear o Clube do Remo, e o Clube do Remo deixou nessa situação. Porém, seguimos ali. Hoje,
né? Nós vamos fazer nossa função de secar a equipe do Novo Horizontino, que é o nosso próximo adversário. Eu sugiro a vocês assistirem esse jogo, até porque a Chape mudou os ímpetos do último jogo dela, né? Como vocês viram, no último jogo dela ela deixou o Operário à vontade, né? Fez aquele seus golzinhos, inclusive teve um gol contra. E contra o Clube do Remo não, ela, né, se fez aí, tá? E de fato gente, é assim mesmo. É um campeonato longo, um campeonato que está muito afunilado ali, tá? Porém, nós estamos ali próximo, muito próximo do nosso acesso, tá? Muito próximo mesmo, é uma realidade para nós. Temos mais 3 jogos, sendo 2 fora de casa. O Clube do Remo já retorna hoje aos treinamentos porque viaja na quinta-feira, né? E nessa quinta-feira com certeza a torcida vai apoiar, porque eles vão passar 8 dias fora de casa, né? E vão levar na bagagem as nossas esperanças para esses 2 jogos seguidos, tanto quanto o Novo Horizontino, que eu acredito na vitória, quanto o Avaí, tá? E aí retornaremos para casa para o nosso jogo de festa de acesso. É essa a situação do Clube do Remo, tá? E falando para vocês, né, da formação que ele entrou com Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Kaique e Jorge, tá? Nathan Camargo, a mudança que teve, tá? Caio Vinícius, que jogou super bem ontem, Nathan Pescador e na frente o trio, tá? Tanto Pedro Rocha quanto Nico Ferreira como o Diogo Hernandes. Para mim, uma excelente participação do Marcelo Rangel, teve aí 5 cortes, fez 5 defesas nesse jogo, quer dizer, então uma boa campanha dele no dia de ontem, tá? Ontem era indefensável aquela bola, salvou algumas bolas ali, uma excelente volta, surpreendeu todo mundo. Mas se eu lembrar vocês, teve um momento que o executivo do Clube do Remo falou: vocês vão ter surpresas aí, que era justamente o retorno do Marcelo Rangel, tá? Marcelinho foi mais um jogo bom, sentiu no final, foi 52 ações ali, fez 3 cruzamentos na área, teve aí um chute a gol, né? O Marcelinho é sempre perigoso, porém faltou mais um pouco de cruzar na área, eu não entendi. Muitas das jogadas do Clube do Remo, uma vez, optava por recuar e em vez de ser mais agressivo do lado direito, né? E então teve um certo momento também que o adversário estava caindo muito a sua costa, e entrou no seu lugar o Pedro Castro para segurar aqueles ímpetos ali, deu uma diminuída e deu uma segurada melhor ali. E acho que o Marcelinho está fora do próximo jogo. É o Marcelinho e o Diego Hernandes, tá? Klaus, bate cabeça no jogo aéreo, não ganhou quase nenhuma no jogo aéreo, duelo aéreo ali, tá? Teve aí nesse jogo 58 ações, 9 perdas, de passes certos, 37 de 46. É uma partida razoável, Mori oscilou bastante, tanto ele quanto o Kaique, quanto o Reinaldo, se vocês verem, quase a mesma situação. O próprio Kaique também teve aí 36 ações nesse jogo, sentiu ali, foi substituído, teve de 38 passes certos de 48 tentados, tá? Entrou no seu lugar o Reinaldo, que teve poucas ações, teve bons cortes, e como eu falei para vocês, naquela bola, a bola é de frente, né? Não é para virar de costa aquela bola. Aquela bola é para ser cortada de frente, seu Reinaldo. É de frente. Você está de frente, não tem por que você virar de costa. Até porque quem está chutando é um zagueiro. E ele não tem uma boa qualidade de chute. Diferente do Giovani, diferente do Marcinho, tá? Então foi razoável o trio de zaga do Clube do Remo, os 3 que entraram. O Jorge, uma partida aí, oscilou um pouco. Tem um determinado déficit na marcação. Tem uma boa saída, tem uma boa chegada, uma boa recuperação também, né? Inclusive ele que fez aquele lance lá que o juiz marcaria pênalti, mas para mim não seria pênalti, tá? Então teve aí uma boa ação, foi 53 ações no jogo, tá? Com algumas perdas, passes de 32, acertou 31. Então foi uma boa apresentação, deu dois cruzamentos aí errados na área, né? Não aprofundou tanto, também não deu aquele chute que ele tem costumeiro de dar, ontem não chutou ao gol. Sofreu muito na situação em cima dele ali, tá? Quando o Nico tava defendendo, tava muito bem naquele lado também, tá? Nathan Camargo, um jogo nervoso, onde procurou passes centralizados que dificultavam muito a saída do Clube do Remo. O Clube do Remo não abriu as pontas, não apoiou com as laterais, deixou muito centralizado e tentou ali numa individualidade sair, né? Em certo momento deu certo, mas em certos momentos não deu, né? Tanto que o gol sai no chute que o Nathan Pescador dá, né? Ele deu um chute no gol, ele não chutou, não tocou aquela bola o Caio Vinícius não, tá? Ele chutou no gol. Então, Nathan Camargo, uma apresentação um pouco abaixo daquilo que vinha apresentando, porém, na minha concepção, ainda é melhor do que o próprio Pedro Castro. Teve aí 31 passes certos de 38 tentados, né? Foi uma partida até razoavelmente boa, tá, gente? Entrou no seu lugar o Pedro Castro, que faz aquele feijão com arroz, toca pra cá, toca pra ali, uma certa hora ia perdendo uma bola em lateral, tava só ele ali,
tentou dar um drible, chegou uma hora no ataque também deu um chute, então é uma partida assim que pode se dizer aquilo que ele sabe fazer, ele fez, tá? Caio Vinícius, mais uma partida excelente, é o segundo artilheiro do Clube do Remo nesse campeonato, apareceu ali no lance onde parecia um centroavante, matou e virou aquela bola melhor do que os nossos centroavantes aí da atualidade, tá? Teve aí de 30 passes acertou 21, teve 41 ações e 9 perdas nesse jogo. Uma boa partida do Caio Vinícius, tá? Acho que ele levou o terceiro cartão amarelo também, né, gente? São duas baixas que o Clube do Remo vai ter, Diogo Hernandes e Caio Vinícius, tá? Entrou no seu lugar, tá, ele continuou o jogo todo. Inclusive deu aquele carrinho em falso quando a bola vai pro lado ali, né? Caramba. Tava todo mundo exaurido já, gente. Ali foi muito bombardeio. Nathan Pescador. Não enganou a gente. Não enganou a gente. Ele é aquilo ali. Certa hora ele some, se esconde, não se apresenta para a partida. Diferentemente do Grego. A gente sabe que são características diferentes, né? Participou do gol porque chutou, tá? Teve aí nesse jogo cerca de 18 ações, olha, 18 ações apenas. Praticamente o primeiro tempo e parte do segundo, né? Teve um chute ao gol, tá? Não foi uma boa apresentação, rotacionou abaixo, sumiu do jogo. Entrou no seu lugar o Jadson, que deu uma melhor dinâmica ali, até no poder de marcação, a quebra de linhas, aparentemente voltando ao seu bom futebol. Teve aí, olha, o Jadson teve nesse jogo, entrou no seu lugar, né? Teve aí 16 ações, 14 de 18 passes acertou 14, então uma boa apresentação do Jadson também aí, tá, gente? No lugar do Nathan Pescador, deu até uma melhor dinâmica. O Clube do Remo tomou o gol quando ele vinha melhor no jogo, gente. Porque antes do Jadson entrar, as dinâmicas estavam muito abaixo, o Clube do Remo deixava muito a desejar ali, tá? Então uma boa partida do Jadson. Diogo Hernandes foi bem, teve aí de 24 passes, de 26 passes acertou 24, tentou 2 chutes no gol, tá? Deu 4 chutes rumo ao gol, quer dizer, um chute foi a gol, né? 4 foram para fora. Teve 41 ações e 7 perdas de bola. Tava indo bem, um pouco sufocado pela marcação adversária, tentava. Teve um momento que carregou um pouco demais a bola, não tentaram cruzar a área, o Clube do Remo não tentou cruzamento na área quase, né? Foi substituído pelo João Pedro, que não chove, não molha, entrou assim, e queríamos mais dele ali naquela situação de participação no último lance, enfim. Foram apenas 5 ações do João Pedro, tá, gente? 5 ações do João Pedro no jogo. Pouco para um centroavante, né? Tá? Pedro Rocha veio jogar já a partir do segundo tempo, da metade para a final. Né? No começo do jogo ficou muito na marcação, perdeu muito ali. Né? Jogar de costa não é com ele, tem que ser alguém que vá tocar a bola para ele entrar entre linhas, para ele ser agressivo, porque ele ataca as linhas. Tá? O Pedro Rocha fazia aquilo que o próprio... o centroavante dele lá fez, né? Neto Pessoa. Então o Pedro Rocha faz muito isso, não tinha quem colocasse essa bola para ele, então ele ficou apagado, né? Foi aparecer mais quando o Jadson aparece em outros ímpetos e deixa mais liberdade ali, né? Então só apareceu no segundo tempo, deu um chute, teve 3 chutes a gol, 4 chutes a gol do Pedro Rocha, poucas ações no jogo, mas foi sucinto naquilo que tivesse sido feito de melhor. Certo momento tentou uma tabela ali desnecessária, não dava para passar aquele meio. O Clube do Remo tentou bolas pelo meio, forçando bola, e com isso vinha o erro. Então foi uma partida de boa do Pedro Rocha no segundo tempo, tá, gente? Nico Ferreira, mais uma partida boa, não foi utilizado tanto no ataque, não conseguiu utilizar daquelas suas melhores ações, mas utilizou ali, tentou. Certa hora, quando o Clube do Remo sofre o gol, ele tá indo pela direita já, né? Ele que faz muito aquela baixa, né? Ontem sentiu um pouco, né? A gente viu a diferença, talvez tenha sido alguns critérios que ele foi muito batido no jogo contra o Cuiabá, e talvez venha recuperando disso. Lembrando que para vocês que ele começou a treinar a partir da quarta-feira. Então foi um bom jogo do Nico Ferreira. Quanto ao treinador, né, gente, a gente tem aquela máxima, ele está custando a mexer. O Clube do Remo custou ontem a tentar propor mais o jogo, deixou o adversário em certo momento à vontade, então isso tem que ser corrigido, porque nós vamos trombar com outro time agora, o Novo Horizontino. O Novo Horizontino, ele tem essas cadências de jogo. Se você deixar ele fazer o jogo do jeito que ele quer, ele vai fazer do jeito que ele quer, né? Porém, é bom a gente ficar esperto,
esquecer e corrigir esses erros que aconteceram e utilizar o que foi utilizado de melhor nesse jogo, né? Sabemos que vamos sem Diego Hernandes, porém provavelmente vai mudar o ataque ali, provavelmente ele vai utilizar o 9 novamente, né, para brigar ali na frente, para segurar uma bola de costa, porque o adversário, por vocês notarem, a gente teve dificuldades muitas com times que tem 3 zagueiros. E o time do Novo Horizontino joga com 3 zagueiros, tá? Então, dentro da sua casa, vamos acompanhar hoje o jogo do Novo Horizontino. Peço a você o que você achou desse jogo. Não tem nada perdido, gente. Eu sei que os arautos do desespero já entraram em ação aí, esses urubus, né? Tá? E a gente tá aqui alerta para tudo isso. Eles querem o mal do Remo. É contra tudo e contra todos. E como diz aquela frase, o Remo é para quem acredita. Valeu, forte abraço, fui.